Fala, turma! Agroinfluencer 7 por aqui, mais um episódio com um tema interessante do agro. Vamos falar um pouco sobre agricultura, tecnologia e tudo aquilo que pode agregar na produtividade aí dos nossos canaviais e ter aumento de produtividade. Hoje estamos com um amigo e parceiro, Roger Abud, gerente comercial da empresa Bem Agro. E gostaria, Roger, de começar você se apresentando, falar um pouco da sua trajetória, formação, por onde você já passou. E tenho certeza vai ser um bate-papo bem construtivo, com bastante aprendizado aí. Pedro, tudo bom? Joia. Agradeço aí o convite, né? Um momento especial na minha vida, né? Participar desse projeto com você. Durante a minha carreira, eu me formei como engenheiro agrônomo, onde eu concluí também 2 MBA, um em gestão do agronegócio e outro em gestão de vendas de alta performance, né? E trabalhei por 12 anos no setor sucrocoleiro, 7 anos numa concessionária John Deere na região de Ribeirão Preto, e hoje eu atuo, né, como gerente comercial Brasil e Latinoamérica na Bem Agro, que é uma startup do agro desde 2018, onde a gente utiliza dados de máquinas, dados de satélites, né, e dados de drones para recomendar informações de anomalia que porventura podem ser identificado através desses mapas. Muito bom, hein, Roger? E que trajetória bacana, hein? E o que te fez levar, assim, essa paixão pelo agro, principalmente, e chegar num ponto de fazer agronomia? Pedro, tudo foi no começo da minha carreira, né? Eu, quando muito jovem, né, morava numa casa, e essa casa dava de frente para uma plantação de soja. Naquele momento eu não sabia o que era o soja, né? Mas eu via ali máquinas agrícolas, eu via ali o processo de colheita, preparo de solo, enfim. Eu comecei a me apaixonar por isso. Muito bom. E logo no começo, eu resolvi sair um pouco do cotidiano e fazer um colégio agrícola, né? E me despertou a agricultura em mim, né? Nesse primeiro momento. Mas só foi mesmo quando eu iniciei no setor sucroenergético que eu percebi que a agricultura era a minha paixão. Bacana, Roger. Muito bom a história, né? E qual foi seu primeiro contato com a tecnologia, assim? O primeiro contato foi logo no preparo de solo. Por quê? Eu peguei bem no início da transição, onde saiu do corte manual e foi para o corte mecanizado, né? E para a colheita mecanizada por si só, você precisava fazer readequações no canaviais. E aí eu comecei a perceber que o tradicional não fazia mais sentido. E aí a gente teria que introduzir uma tecnologia diferente. E logo ali a gente percebeu que algumas técnicas de sistematização, né, que é a mudança do trajeto da linha plantada, já começou a proporcionar para as máquinas um mecanismo diferente de coletabilidade. Muito bom, Roger. E a gente vê que teve um certo receio, vou falar assim, das pessoas um pouco mais experientes, para não falar assim, um pouco mais velha, com essa mudança, né? Porque eu peguei um pouco dessa transição, mas bem pouco. Eu peguei e já estava bem mais sofisticado. Mas como foi a estratégia que você usou para convencer esse pessoal? Porque a gente sabe que a galera mais antiga gostava muito de curva de nível embutida. E essa virada de chave para um terraço base larga, você teve que conscientizar essa turma e mostrar os benefícios. Como que foi essa virada de chave? Exatamente, Pedro. Acho que a gente vem para um cenário disruptivo, né? Porque trocar o convencional para algo que mexe com uma equação, né, de desconforto, para todo mundo, acaba criando um incômodo, tá? Mas eu, de uma forma bem tranquila, né, e utilizando aí quase uma osmose, a gente foi substituindo o tradicional, né, para o modelo que é hoje, utilizando mais curvas de base larga. E se você perceber, Pedro, é o que é feito no plantio de grãos. Grãos, né, geralmente planta-se com bases largas. É claro, você tem que fazer a diminuição da declividade vertical entre as curvas de níveis, e aí você tem uma redução energética da água ao longo do terreno, tá? Então a gente não está falando aqui de tirar a curva, mas sim mudar, né, o modelo que era feito.
Não, bacana, bacana, Roger. Sobre a questão de sinal, Roger, a gente sabe que a gente vem sofrendo, assim, ao decorrer dos anos, por questão de cintilação, né? E hoje a gente sabe que no mercado tem ETK, ETX, tem algum outro tipo de sinal? Qual que você aconselha mais para a gente ter uma correção mais rápida? E hoje a gente sabe que trabalha 3 turnos, então a gente precisa ter o rendimento para a gente conseguir bater a meta no final do plano, né? Exatamente, Pedro. O Brasil, por ele estar geograficamente posicionado, né, ele tem aí a influência da correção em RTK. Por que disso? A gente sabe que tem aí a questão da cintilação, que é um fenômeno natural e não tem como a gente fazer alguma intervenção para isso. Entretanto, as empresas fabricantes estão melhorando os seus equipamentos e os componentes para diminuir o impacto, tá? Porém, a gente sabe que em 100% a gente não vai conseguir amenizar. Então, a gente precisa fazer algumas substituições de campo para a gente poder estar realizando esse trabalho de uma forma que não tem um impacto tão grande, tá? O primeiro deles é a janela da execução, tá? Como você comentou, trabalhar em 3 turnos é uma das tecnologias ou é um dos recursos, né, que o time encontrou para amenizar esse problema. Mas o problema existe. Agora, qual que é o melhor, RTK ou RTX? Depende. Depende muito em qual região que você está, depende muito da estrutura que você tem dentro da tua propriedade agrícola, né? Não existe um certo e um errado, né? Agora, existe a possibilidade de você trabalhar de uma forma híbrida, né? O que é o híbrido? Você trabalha com uma parte RTK e uma parte em RTX, RTKX, ou seja, né? A correção direto do satélite. As tecnologias não importam aqui, porque cada fabricante tem a sua tecnologia, tá? E aí, Pedro, pensa comigo, se você tem uma gestão que você consegue direcionar se é para RTK ou sinal de correção direto do satélite, você consegue fazer um bom trabalho no campo. Sim, muito bom, Roger. E com isso, né, a gente volta naquela questão da sistematização, né, que é algo que faz para ter mais colheitabilidade, plantabilidade, que seja, para a gente ser mais eficiente e ter aumento de produtividade. Isso é muito bom. Roger, de toda essa cultura que a gente tem no agro, de modo geral, qual que te brilha mais os olhos, assim, fala, poxa, eu já trabalhei com essa, com aquela, mas essa é que me brilha os olhos. Eu sou suspeito em dizer porque minha vida foi sobre cana-de-açúcar, né? Show. Mas tive o privilégio de trabalhar com grãos, né? Tive o privilégio de trabalhar com milho, com amendoim, né? Um pouco com silvicultura, mas a cultura que hoje me faz brilhar os olhos é cana-de-açúcar, porque toda a minha história profissional foi construída no setor de cana-de-açúcar, né? Muito bom, Roger. E até falando de cana, e a gente está no bate-papo de tecnologia, você acha que o setor canavieiro, ele é mais atrasado em tecnologia comparado ao grãos? Hoje mais não, tá? O que a gente tem aí uma diferença do tamanho das empresas. Por exemplo, grandes players, né, já olha para a tecnologia por uma rotina diária, tá? O médio player, ele tá olhando para a tecnologia, mas ele não introduziu de ponta a ponta. E o pequeno, ainda ele percebe que a tecnologia ajuda, tá? Mas não é em toda cadeia do ciclo produtivo que ele utiliza a tecnologia. Principalmente, ele faz mais uso da tecnologia no momento do plantio. Por quê? Ele não pode ter erros, né? E um erro acarretado no plantio pode proporcionar para ele, dentro de próximos ciclos, um acúmulo que vai impactar a sua produtividade. Ah, bacana, muito bom mesmo, Roger. E até falando assim de tecnologia, esse avanço que a gente vem sentindo, né, vem acompanhando no campo sobre o drone, o que você tem a dizer? Porque a gente vê ele como algo que vem para ganhar espaço, sem, é claro, tomar a liberdade dos aviões e tudo mais, mas o que você tem a dizer dessa tecnologia embarcada que vem vindo? A gente tem que dividir aqui drone em 2 cenários, Pedro. Eu participei bem no início da introdução do drone, do veículo aéreo não tripulado na agricultura, quando iniciou lá com o Singlet Cam,
que era um drone de asa fixa, que foi introduzido no Brasil. Depois ele foi transitando, hoje é o IBI que nós conhecemos. Porém, a DJI trouxe os multirotores e são equipamentos muito confiáveis hoje no mercado, né? Entre outras marcas que é utilizada, tá? Porém, quando a gente olha para drone, a gente tem que olhar ele, como eu disse, para 2 cenários. Primeiro, voltado para mapeamento, e aí a identificação de anomalia, como uma falha, uma restrição de linha, um paralelismo, uma identificação de daninhas, tá? Você utiliza para nesse score. Agora, a próxima etapa é a aplicação em si. É a aplicação localizada ou em área total com os drones de aplicação, né? Eu gosto muito, principalmente em áreas pequenas, ele te proporciona um rendimento um pouco maior do que um pulverizador tratorizado. Por quê? Ele tem menos manobras. Então, ele te proporciona fazer uma aplicação muito mais precisa, colocar o produto no lugar certo, no tempo correto. É claro, você precisa tomar todos os cuidados, porque ele é um veículo de aplicação, tá? E você tem que olhar para ele como tal, não como um drone. Bacana, bacana. Olha. E até falando do drone em si, ele ajuda na questão da gente ter um mapeamento por talhão, porque hoje a gente sabe que a gente precisa ter a identidade da fazenda, seja na questão de identificar a planta daninha para o drone vir e fazer o monitoramento, a aplicação que seja, e hoje a gente sabe que tem muitas plataformas que dá na palma da nossa mão para a gente saber como está o canavial. O drone, ele agrega nisso também? Pedro, sim, e eu vou até um pouco mais além. Além da informação por talhão, ele traz uma informação do micro, né? O que é o micro? Ele traz metro a metro a informação que você não consegue fazer, né? Utilizando o time operacional em campo. Por exemplo, como falhas, né? Lá atrás, se a gente olhar, utilizava a metodologia Stoff para fazer falha. E aí era amostral. E aí você tinha ali um percentual de falha por amostras daquele talhão. Hoje você consegue ter um escaneamento e ter informação exata de quanto que está falhado, aonde está falhado e o que você pode fazer com essa falha. Então ele te trouxe uma tecnologia de análise mais criteriosa, né, para aquele talhão. Isso te permite a você fazer intervenções para minimizar o impacto da menor produtividade na área. Ou seja, você consegue fazer um replantio. Sim. E até falando assim de replantio, a gente sabe que o cenário do plantio e a janela, melhor dizendo, é curta. Então a gente conta muito com tecnologias, um bom preparo de solo para a gente conseguir ser eficiente. Hoje, pensando em tecnologia, no seu ponto de vista, o que você acha que pode agregar para a gente diminuir a falha? Porque hoje na região nossa está na casa aí dos 5 a 7% aí de falha, e é um número bem assustador quando você fala que vai plantar 25 mil hectares de cana. Olha o tanto que isso vai representar em falha e o tanto que não vai ter de cana que vai ser processada e tudo mais. Então, hoje, o que a tecnologia pode agregar nessa redução de falha? Existe não só, né, no ato do plantio o impacto da falha. Existem outros fatores. Eu entendo, né, por todos os acompanhamentos que eu fiz ao longo da minha carreira profissional, que a falha está atrelada não só no ato da execução do plantio, mas sim lá na colheita da muda. Então, se você não faz um bom processo de colheita, você pode ter um impacto em gemas sadias, tá? E aí, você já está plantando uma cana que vai falhar. Sim. Tá? O outro processo está relacionado ao preparo de solo. Então, se você não faz um bom preparo de solo ou um planejamento desse preparo, você vai ocasionar uma estrutura, né, para tendenciar a falha. Entretanto, existem outras técnicas que também é a questão das vezes você vai fazer o plantio mecanizado, ou manual, ou semi-manual, tá? E ainda muitos proprietários, muitas propriedades utilizam, né, tampar a cana com trator dentro do suco. Você está pisoteando. Então, você vai proporcionar mais falhas ainda. Que vai danificar a gema. E vai danificar a gema. Então, tem várias coisas que você precisa olhar para amenizar. Falha, minimizar a 100% é muito difícil, tá? Mas o mais próximo de zero seria o ideal.
Agora, precisa ter um acompanhamento, precisa ter uma qualidade de execução muito bem aferida, porque hoje a maioria das pessoas pensa na quantidade e não na qualidade. Pela janela ser muito curta, precisa plantar. Aí vem aquele negócio, vamos plantar, vamos plantar, vamos plantar. Depois a gente vê o que aconteceu, né? E aí pode ser tarde. Sim. Então a gente está trabalhando na dor. Hoje a maior dor de qualquer cultura é o replantio. Então quanto menor o replantio, menor essa dor. Muito bom, muito bom. Hoje vai ter mais cana no canavial, Com certeza, vai ter aumento de produção e tudo mais, né? E quando a gente fala ainda de tecnologia, nos próximos 5 anos, o que você espera, assim? Porque há um tempo atrás a gente nunca imaginou ver um drone sobrevoando, tirando foto, aplicando. O que você acha ainda que o agro nessa parte de tecnologia tem a nos oferecer? Pedro, daqui para diante, eu acho que a gente tem muitas oportunidades pela frente, tá? O próximo degrau, eu olho para veículos autônomos, né? Por que veículo autônomo? Hoje a gente tem aí já uma grande dificuldade de profissionalização na operação. Não que não tenha, tem, mas está faltando muita gente ainda tecnificada, né? E aí a gente tem um problema de turnover, né, no mercado. Então, entra e sai muita gente de todos os setores. E aí a gente tem o processo de retreinar, tá? Com a autonomia de veículos, que isso vai chegar logo, logo, já tem teste rodando, né? Que são máquinas autônomas operado à distância, que é uma realidade na construção. Sim. E na agricultura já vai acontecer. Então a gente já percebe um planejamento utilizando robótica para aplicação, como é utilizado para, por exemplo, pulverização. Né? Já tem aí estudos utilizando robótica, com pulverizadores robóticos, né? Com aplicação. A gente tem veículos autônomos sendo introduzidos nesse mercado para preparo de solo, plantio e etc., para toda a cadeia. Claro, precisa tomar um cuidado. Sim. Por quê? Para escalar isso, a gente precisa ter conectividade, que é um dos pontos que hoje no Brasil ainda precisa melhorar bastante, tá? E aí, a hora que a gente vencer essa barreira, a gente vai ter um mar de oportunidade e mais tecnologia sendo introduzida no mercado. Show. E até em cima dessa tecnologia, hoje tem algum país que já está bem à frente comparado ao Brasil, pensando também na conectividade? A gente olha muito para os Estados Unidos, né? O brasileiro, ele gosta de olhar para os Estados Unidos e acha que os Estados Unidos tem 100% de todas as tecnologias que a gente olha para o mundo. Entretanto, a gente tem a Alemanha trabalhando muito bem com tecnologias, né? Eu lembro que em 2024, quando eu estive nos Estados Unidos e ali eu percebi, né, um veículo autônomo sendo operado sem um operador e controlado através do smartphone, né? Eu falei, caramba, eu tô na era dos Jacksons, né? A era dos Jacksons chegaram, né? E a gente faz relembrar da nossa infância. E tá muito próximo disso acontecer. E o Brasil não está atrás disso não, cara. O Brasil está muito avançado, principalmente no setor sucroenergético. Bom, muito bom, muito bom. E até falando dessa parte de tecnologia, o que a tecnologia voltada ao agro, principalmente, pode ou tem agregado nessa parte de meio ambiente? Bastante, principalmente em pulverização. Por que disso, né? Hoje, com o monitoramento de drones, e aí você identificando aonde está a planta daninha, você não tem mais a necessidade de fazer uma aplicação em área total. Sim. Com isso, você tem uma diminuição da quantidade de insumos químicos que é aplicado no solo. Não só o insumo, mas também a água. Então, você tem uma redução. Então, quando a gente olha para ESG, a gente está diretamente ligado a proporcionar uma melhor sustentabilidade, né? Então, o agro, ele é muito mais sustentável que uma agroindústria. Bacana. Ô, Roger, nessa carreira profissional sua, o que te marcou como profissional até hoje? Tem várias coisas que me marcaram, Pedro, na minha vida profissional. Mas a que mais me marca é saber que eu estou conseguindo deixar um legado, né? Por essa trajetória que eu tô passando. E não só isso. É saber que em cada lugar que eu passei, eu pude mudar
algumas pessoas. Sim. Então, eu tive o privilégio de no passado, contratar pessoas que estavam num setor, né, mais rural, né, mais com utilização de mão de obra, e hoje são supervisores, são coordenadores, estão na área de gestão, né? Então, isso me faz ter energia para continuar, porque o nosso propósito é lapidar sempre, né, o caminho que a gente passa. Então, e aprendizado é um aprendizado contínuo, a gente não para de aprender nunca, né? Isso é Então, verdade. o que mais me brilha é saber que eu pude melhorar um pouquinho mais a vida de alguém. Sim, não, muito bom, Roger. Até me emociono nessa parte. Sou suspeito a dizer, mas eu fui uma das pessoas, tive o privilégio de ser promovido através de você. E isso mostra o legado que realmente a gente tem que deixar até como ser humano, né? Que eu falo, o mundo precisa mais disso, né? De amor, disseminar conhecimento, porque muitas das vezes as pessoas ficam com medo, né? Ah, não vou ensinar fulano, não. Pelo contrário, se a gente ensina, pensando no agro de modo geral, é mais pessoas com conhecimento para defender o nosso agro de modo geral e para ajudar no quê? Na produtividade, para ajudar o nosso país, ajudar a nossa cultura, né? De modo geral. Então, assim, é gratificante de fato. E parabéns, porque assim, você continue assim, promovendo mais pessoas, deixando a sua marca, deixando um legado, porque eu tenho certeza que pessoas olham para você, se espelham e falam, pô, velho, olha a trajetória que o Roger conquistou, olha o legado que o Roger vem deixando, isso é importante. Eu acho que a gente proporcionar, né, como você disse, o amor não custa nada pra gente, né? E eu sempre costumo dizer, Pedro, sozinho a gente pode chegar, mas junto a gente vai mais longe. Então, eu tenho esse legado comigo de fazer junto, de pensar junto e crescer junto. Porque quando a gente cresce junto, a gente alcança algo que talvez não estava dentro da nossa meta. A gente vai mais além, né? E o mundo precisa mais disso, né? O nosso dia a dia precisa mais disso. Né? Não é só pensar no eu, não é só imaginar que eu posso, por que não o outro? Quando o outro consegue alcançar, isso quer dizer que você também subiu um degrau a mais, né? Então, é muito disso. E eu agradeço, né, saber que eu pude proporcionar um pouco, né, da sua escalada, né? É muito legal saber disso. Isso realmente me faz muito feliz. Ô Roger, falando sobre tecnologia, né, a gente sabe que ela vem agregando muito, né, na produtividade, na otimização e tudo mais, só que dependendo do produtor, ele tem uma certa resistência, né, às vezes por conta de preço, às vezes por conta, será que faz sentido, não faz? E tem muita empresa, não falando de empresa, mas sim questão do pós-venda também. Mas o que você deixa assim de conselho para esse pessoal evoluir nessa parte de tecnologia que a gente sabe que vem para agregar? A gente falou do plantio, antes era manual, hoje está mudando muito para o mecanizado e tudo mais, e virar essa chave mesmo. Pedro, eu olho para a tecnologia e percebo que ela tem inúmeros modelos, tá? de tecnologia, para o pequeno, médio e grande. Aquele produtor que ele quer começar, ele não precisa começar com a melhor tecnologia, com a top. Sim. Ele pode começar mais baixo, né? E aí, a maneira que ele for evoluindo dentro da área dele, ele vai agregando outras tecnologias. Bacana. Eu percebo que a tecnologia, ela proporciona para qualquer tipo de produtor um modelo, tá? Muito bom. E aí ele precisa ter essa percepção, o quanto que ele quer investir. Por quê? O quanto que ele vai investir é o quanto que vai retornar de benefício para ele. E se a gente olhar para a tecnologia não chegou com sistema direcionado, que são os pilotos automáticos guiados que nós conhecemos. Ela começou ali no preparo de solo, com um equipamento de barra de luz, né? Para te ajudar a ter um melhor paralelismo no momento do preparo de solo e etc. Até mesmo a aplicação de calcário e gesso. Por que não começar por aí? E aí você não precisa desprender grandes investimentos para tal. Entretanto, você consegue já ter um reconhecimento, o quanto que isso está escalando de ganho dentro da sua propriedade agrícola. Muito
muito bom, Roger. E fica a dica aí pro pessoal para investir na tecnologia, que a gente sabe que dá um retorno incrível aí na fazenda, produção e tudo mais. Ô Roger, falando um pouco assim até da sua história, que é bacana, como que foi essa virada de chave para a área comercial? Você sofreu alguma coisa? Foi fácil? Porque a gente quando sai da faculdade, a maioria fala, pô, velho, eu vou para a área comercial e tudo mais. E a gente sabe que não é simples assim, né? Eu costumo brincar com meus amigos que eu nunca me imaginei na área comercial, né? Sempre fui muito técnico, né? Comecei assim. Ao longo de 12 anos, eu foquei no técnico, né? Show. Mas, em 2017, Pedro, quando eu estava num momento da vida que eu estava um pouco estagnado e queria crescer, eu tive a oportunidade de fazer uma transição. E aí eu pivotei a minha carreira pela primeira vez, saindo do mercado de usinas, né, do setor sucroenergético, para um concessionário de máquinas, totalmente diferente do que eu fazia, né? E aí foi aí que me despertou o meu comercial. Por quê? Quando eu cheguei nesse concessionário, eu fui para ser gerente, né, de tecnologia, cuidando de toda a cadeia, desde produto até serviços, né? Mas eu percebi que o comercial também começou a fazer parte da minha vida, né? E eu me descobri, né? Muito bom. Sendo comercial. E em 24 eu pivotei ela mais uma vez, saindo do hardware, né, indo para serviços como software, né, Legal. trabalhando na Bem Agro. Hoje eu gosto muito do que eu faço, né, trabalhar com software, onde a gente pode auxiliar os produtores a perceber o quanto que eles podem ganhar mais, né, monitorando as propriedades agrícolas, Bacana. né, e há alguns meses atrás tendo mais contato com outros países, como Espanha, Argentina, Colômbia, né, me fez perceber que eu posso ir um pouco mais além. Sim. Não, e o mundo nosso do agro nos abre muitas portas, né? Isso é bacana. Eu sei que não tem uma receita de bolo, mas o que você deixa de recado para a juventude aí, assim como eu me sinto jovem, né? Como plano de carreira para chegar num determinada posição comercial, mas a gente sabe que nem sempre a gente começa colhendo, nem sempre não, a gente não começa colhendo, a gente tem que ter uma base sólida no preparo, um bom plantio e uma colheita. Mas o que você deixa, assim, de mensagem para o público que quer seguir uma área comercial? Primeiro de tudo, dedicação, tá? A gente precisa ter uma dedicação e gostar o que faz. Primeiro e próximo, resiliência. Não é o primeiro não que vai fazer você voltar para trás. Então, a resiliência faz parte do nosso cotidiano. E nunca deixar de estudar, nunca deixar de evoluir, né? Por quê? O setor de tecnologia, todo dia existe algo novo. Se você parar aonde você está, você fica atrasado. E aí você não consegue evoluir, não consegue avançar. Então, dedicação, resiliência, faz parte do cotidiano de quem quer estar nessa área. Não, bacana. Um outro detalhe, Roger, da questão da Bem Agro, fala um pouquinho mais sobre a empresa para nós. A gente viu que você se sente bem satisfeito, né, de estar na companhia, estar na empresa. Fala um pouco mais para nós. Bom, como eu disse, a Bem Agro é uma startup que começou em 2018, né? Logo ali no setor de cana-de-açúcar. Hoje, a Bem Agro, ela atua em mais de 40 grupos do setor de cana-de-açúcar, principalmente com a ferramenta de identificação de restituição de linhas, falhas e paralelismo, né? Muito bom. É uma das nossas ferramentas que tem proporcionado ao time agrícola, né, o maior privilégio de ganho em relação ao que consegue identificar em campo, né? Outro ponto que nós trabalhamos lá dentro é a identificação de daninhas, né? Por quê? Isso é muito importante, Pedro, a gente identificar a quantidade de daninhas que está no campo. Sim. Com essa informação, você consegue recomendar a quantidade de produto correto, né, e aplicar no lugar certo. Esse é um ponto. E não existe uma receita de bolo, como você disse, né? Precisa fazer um trabalho de mapeamento, de identificação. Não só trabalhamos com cana-de-açúcar, mas também trabalhamos com outras culturas como grãos. A parte de planejamento, desde do planejamento, que é a identificação da necessidade de quantidade de curvas de níveis, até o sentido do plantio.
né? Voltado para o setor de grãos. E agora, é um pouco mais recente, nós iniciamos uma trajetória em silvicultura, né? Então, Legal. estamos lá trabalhando com vários players para silvicultura, como identificação de perda, né? De madeira no campo, identificação de falhas de plantio com mudas a partir de 20 dias. Né? Então, tem bastante coisa bacana que está acontecendo na Bem Agro. Né? Tem mais coisa que vai acontecer durante o ano de 2026. Né? Por exemplo, lançamos recentemente um aplicativo que ele te proporciona a fazer a identificação e caminhar pelo campo totalmente offline com as tuas informações. Não só caminhar, mas registrar o que está acontecendo no campo. Depois você ter acesso a esses relatórios na parte administrativa. Então, a Bem Agro vem evoluindo, vem crescendo e a gente tem bastante coisa nova para sair em 2026. Legal, legal, muito bom. Então, 2026 promete, hein? Promete bastante coisa e uma das coisas que nós queremos focar para 2026 é um trabalho mais próximo com o cliente, fazendo com que o nosso pós-venda seja mais atuante do que é. Bacana. Isso é muito importante, porque sem um pós-venda você não evolui, né? E sem estar próximo do cliente, você não consegue perceber o que você precisa trazer de novo para proporcionar para ele benefícios. Muito bom, muito bom. E hoje a Bem Agro ela fica sediada em qual cidade, qual região ela abrange? Hoje a Bem Agro fica sediada em Ribeirão Preto. A gente tem um escritório localizado em Ribeirão Preto, mas a gente atua em todo o Brasil, né? Em várias verticais, vertical de cana-de-açúcar, grãos e silvicultura, né? E também a gente atua em mais 11 países da Latinoamérica. E 2026 a gente vai expandir um pouco mais a Bem Agro, vamos iniciar um projeto de um escritório nos Estados Unidos, olhando para o setor de milho, tá? E a gente vai desenvolver produtos lá para esse fim. Muito bom, hein, Roger? E falando um pouco da Bem Agro, vocês pensam em alguma coisa relacionada à praga? Porque eu vou falar pela região que a gente tá. A gente sabe que o cianófilo é um causador de impacta diretamente na produtividade. Tem algo que vocês pensam assim de identificação? Eu sei que às vezes visual dá pra gente ver, mas dependendo do ano um pouco mais chuvoso, ele não mostra tanto a cara. Tem algo relacionado a isso? Pedro, é algo que está sim dentro do nosso pipeline de desenvolvimento, tá? Mas primeiro a gente tem outras etapas que a gente precisa destravar para chegar na parte de identificação de anomalias por pragas, né? Ou doenças. Sim. A gente trabalha muito na parte da morfologia da planta, né? Então, a gente está mais focado no ativo biológico, por enquanto, mas sim, a gente não descarta a possibilidade de evoluir para tal. Bacana, Roger. Um outro detalhe que eu gostaria de falar com você é sobre essa parte de agricultura de precisão. Porque às vezes a pessoa fala, pô, o nome é bonito e tal, mas de modo geral, de uma forma resumida, como que você vê ou gosta de falar da agricultura de precisão de fato? O que ela traz de benefício? Acho que a agricultura de precisão, ela caiu um pouquinho de desuso, né? E hoje o mercado já fala que é uma agricultura digital, né? E quando a gente olha para a agricultura digital, a gente vê desde máquinas agrícolas até recursos de apps, né? Aplicativos que proporciona para o operador, para o agricultor, benefícios. Então, a agricultura digital é hoje, é proporcionar algo que o mercado já faz, ainda melhor, mais rápido, né, com um mecanismo diferente de analisar. Por quê? Você sai do operacional e começa a ser mais analista das suas informações. Então, você deixa de ser o executor, né? Esse é o ponto de vista que eu tenho em relação à agricultura digital. Muito bom, Roger. E com isso você ganha tempo para planejar, né? Com certeza. Hoje, um dos maiores problemas que nós temos no nosso dia a dia está relacionado a tempo, né? Eu brinco, se o dia for 48 horas, ainda não vai dar tempo de fazer tudo que a gente precisa fazer, né? Mas se a gente tem uma tecnologia por trás que está te proporcionando a conseguir enxergar onde você não está enxergando, isso te proporciona diminuir teu tempo de análise e te proporcionar benefícios adiante. Isso.
Muito bom mesmo. Até falando de tempo, Roger, imagino que sua rotina deve ser bem tranquila. Imagina conciliar isso com trabalho, família. Que dica você dá para nós que também tá nessa vida desafiadora? Não é fácil. Não é fácil, não, porque demanda bastante dedicação, Pedro. A gente, desde o primeiro momento do dia até o último, né? Quando a gente vai ali deitar, porque a gente continua pensando, Sim. né? Não é simples, mas a gestão de tempo é algo que é muito bonito dizer, né? Sim. E nem sempre acontece. Mas precisa se dedicar para o momento que você está executando aquela atividade. Então, executa, vai fazendo passo por passo, executando e realizando da melhor forma que você precisa fazer, entendeu? Muito Acho bom. que não existe uma receita para você falar assim, olha, como que eu faço isso? Não tem, cara. Porque todo dia é um dia diferente, né? Todo dia parece algo Um diferente. desafio Né? diferente. É um desafio, é coisa que não estava na tua rotina, algo que não estava preparado. E aí você precisa encaixar ali na tua agenda e executar, e fazer. Entendeu? Sim. Então é isso. É importante. Eu venho aprendendo muito com isso. Eu brinco que gestão de tempo, né? Há um ano atrás, 2 ou mais, eu fui assistir um espetáculo circense com a minha família, né? Legal. E ali a gente estava assistindo esse espetáculo e chegou um palhaço, né? Equilibrando vários pratos de uma vez só. Eu falei, tá aí, a nossa vida é assim, né? A nossa vida é equilibrar um monte de pratos sem deixar ele cair, né? E esse resume gestão de tempo. Sim. É um desafio incrível, né? Eu até venho aprendendo muito com isso, né? Que nem você falou e de fato queria aproveitar o gancho da gente se entregar no momento que a gente tá. Que nem, a gente tá aqui gravando, vamos se dedicar, dar o melhor, porque pessoas vão aproveitar isso. Quando eu conversava com meu pai, ele falava, Pedro, se de 10 minutos que nós conversar, se absorver 1 minuto, é o minuto que você precisa. É aquilo que está indo de encontro com a sua necessidade que eu estou falando no momento. E isso leva de reflexão para a vida. Se a gente está com a família, vamos se dedicar. Se está no emprego, dedicar. Porque é curto, né? Por mais que é 24 horas, mas na hora que a gente pisca, já está na hora do almoço. Piscou, já está na hora de ir embora. Sim. Piscou, você já está em casa. Então, assim, é de fato aproveitar a vida, né? E que lição que você aprendeu com seu pai que você gostaria de compartilhar, Roger, conosco? Muitas, cara. Eu acho que o meu pai, ele é o reflexo do que eu sou hoje, né? Me inspiro muito no meu pai, inspiro muito na minha família, nos meus avós, né? Que aqui não estão mais, mas aprendi muita coisa com eles. Com meu pai, eu aprendi a sempre ter e fazer as coisas da forma correta, né? Ele me ensinou muito disso na minha vida. Com meus avós, eu aprendi a nunca deixar um sonho para trás, a sempre fazer algo que eu imaginei e executar. É claro, com respeito, né? Sem que eu subisse ou atrapalhasse a vida de alguém. Então, a minha família, ela é o meu combustível do meu dia a dia. E eu tendencio, Pedro, a mostrar isso para minhas filhas, né? Hoje eu tenho 2 filhas pequenas, uma de 6 anos e outra de 4, né? Que estão começando a sua vida agora, mas se eu poder contribuir 1% do meu dia a dia, né, com elas, acredito que elas se tornarão pessoas melhores do que eu. Sim, muito bom, muito bom. E vai de encontro com o legado, né? Exato. Que vai a sementinha que vai disseminando para frente, muito bom mesmo, Roger. E chegando nessa reta final desse bate-papo incrível sobre agricultura, tecnologia e tudo mais, que mensagem final você deixa pro pessoal, Roger? Bom, eu queria deixar um recado, né, para aqueles que estão iniciando ou aqueles que já estão, né, que não existe o certo e o errado, né? Existem maneiras diferentes de fazer. E essas maneiras diferentes de fazer precisa ser feita com dedicação, com respeito. Olhar, né, se a forma que está sendo executado é a melhor forma, né?
Porque, Pedro, na agricultura não existe uma receita de bolo. Não existe uma receita que você inicia ela e você vai acabar como ela deveria fazer. A agricultura, ela tem muitas coisas que diferencia, né, de um projeto para o outro, né? E aí você precisa parar, olhar e perceber aonde você precisa corrigir, né? E não deixar chegar isso ser tarde. Porque o tarde pode comprometer a tua produtividade. E hoje, né, a gente não controla clima, a gente não controla política, a gente só controla duas coisas, né? Que é a produtividade, e aí está relacionado com a tecnologia e com a maneira que você faz, né? E outra coisa que você consegue controlar é o custo. Se você está fazendo um bom trabalho no campo, tendência a ter um custo melhor. Sim, muito bom. E vai dar um retorno de produtividade incrível, pessoal. Com certeza. Ô, Roger, então agradecer, muito obrigado por ter aceito o convite, né, de estar conosco, compartilhar um pouco sobre a sua vida, sobre a trajetória profissional. É algo que a gente vê que, de fato, tem deixado um legado, você tem marcado por onde você passa. O Agroinfluencer 7 ficou muito feliz. No momento que eu falei com você, você falou, poxa, não, estou à disposição. E a gente, de fato, volto a dizer, né, a palavra amor, né? A gente precisa de mais pessoas assim, que promove, de fato, o agro, que fica feliz com a conquista das pessoas. Então, assim, minha gratidão por você reservar esse tempo de qualidade para estar aqui conosco. E sucesso na sua carreira profissional, com a sua família. Que a gente possa ter um 2026, um ano muito promissor, com várias realizações e conquistas. Com certeza, Pedro. Eu só tenho a agradecer esse convite, como eu iniciei. Turma do Agro, dando uma pausa aqui no podcast, hoje falando um pouco sobre tecnologia agrícola, agricultura digital, para falar um pouco sobre os nossos patrocinadores, né? É importante, né, a gente ter pessoas que acreditam no projeto. Então, obrigado, De Brasil. Um abraço aí pro Danilo. Tamo junto e vamos que o agro não para, hein? MHM também, grande parceira, a Pamela, que desde o princípio aí tem acreditado no projeto, tem apoiado. Então, um grande abraço aí. E não esqueçam, pessoal, de seguir as páginas aí. E o meu amigo Everson, o responsável de deixar o meu visual em dia. Também muito obrigado aí, meu parceiro. Toda vez que a gente tem a oportunidade de se ver toda semana, a gente sempre fala do projeto. É um cara que sempre me motiva a prosseguir. Tamo junto, hein? Um abraço a todos aí, obrigado pela confiança e vamos, que o agro não para. Porque quem caminha junto, cresce mais forte. E agora, vamos voltar pro nosso podcast aí. Acompanhem, pessoal. Valeu! O meu discurso aqui hoje é olhar para você e ver o que você está se tornando, para mim, é significante, né? Te desejo muita prosperidade, que o 2026 seja repleto de grandes conquistas para você e para todos aqueles ao seu redor, né? E conte comigo sempre, Pedro. Eu estou aqui para apoiar, para ajudar e contribuir um pouquinho mais, né, do que a gente aprende no nosso dia a dia, com todo mundo, para quem nos assiste, né, para quem tem aí parado para ver o trabalho que você vem fazendo, e é um trabalho muito bonito e que pode abrir muitas oportunidades para quem está começando ou para quem já está. Sim, show de bola. Agradeço aí, Roger. Valeu, Pedrão. Obrigado. Tamo junto.